imagem de médicos fazendo selfies dentro de salas de cirurgias com pacientes inconscientes teve repercussão na mídia em todo o país. Para falar sobre o uso da imagem, o direito de uso de imagens, eu recebo a advogada Mariana Valverde. Mariana, um prazer recebê-la aqui na NGT. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Mariana, a gente viu aí realmente esse caso, né? Médicos tirando selfies dentro de salas de cirurgia com os pacientes inconscientes, e a gente vê também que é uma prática realmente muito comum. A gente vê fotos, né, de antes e depois de procedimentos cirúrgicos, né? Isso é legal, assim, perante a lei, é legal? Então, essas selfies e essa coisa do paciente inconsciente, não. Isso daí o direito de imagem ele é protegido, tá? Independente de eu estar numa sala de cirurgia, de eu estar andando na rua, existe um direito de imagem protegido pela Constituição Federal. A partir do momento que eu estou inconsciente e alguém tira uma imagem e coloca isso em público, é mais grave ainda. Isso somando ao Código de Ética Médico é mais um problema. Então, realmente, assim, é uma situação muito grave. É uma situação que tem que ser coibida, a lei proíbe, e assim, tem várias leis. A gente tem a Constituição Federal, tem o Código Civil, tem lei de direitos autorais, a gente tem uma série de legislação. O importante é fazer essa lei ser cumprida. Então, realmente, a situação ela é bem grave. Para essa questão do antes e depois, o que costuma acontecer é que, pelo Conselho de Medicina, o que você pode documentar é só para fins científicos. Então, quando você tem o antes e depois, muitas vezes você tem uma pesquisa, uma questão para você ver se realmente houve o resultado esperado, não houve o resultado esperado, fazer estatísticas. Mesmo assim, você precisa da autorização do paciente. Então, geralmente você vai fazer uma cirurgia plástica, pode ser que o médico te traga um termo e cabe a você aceitar, né, assinar ali, aceitar ou não o uso da sua imagem. Para casos de cirurgia também aplica a mesma coisa, para fins científicos com autorização, mas jamais para um uso para uma rede social, para promover um médico, né? Até esses casos que a gente viu geralmente para o Tinder, né? Para sites de relacionamento, de jeito nenhum, isso realmente é proibido. E qual que foi a punição nesse caso, você sabe, Mariana? Porque ainda não houve uma decisão, né? Parece que eles notificaram esses médicos, mas ainda não houve uma decisão final com relação a esses casos. É um caso parecido também quando a enfermeira, né, que chegou a fazer um vídeo com o Neymar chegando ali. Sim. Então, o que aconteceu é que assim, começaram dentro dos conselhos, dentro dos órgãos envolvendo enfermagem, medicina, toda a área médica, começaram a estabelecer alguns procedimentos de alerta, né? Então, assim, já existe a lei, a gente teve a Sociedade do Trauma que fez um alerta justamente quando aconteceu o problema com o Neymar, para dizer, gente, é uma situação médica, o sigilo do paciente tem que ser mantido, independente dele ser uma pessoa pública ou não, e esses cuidados têm que ser tomados para se manter uma ética médica. E é verdade, é tão complicado, justamente no hospital, né, com a ética médica, né, e a gente vê que no Brasil, realmente, né, a gente estava comentando isso outro dia aqui no programa, com outro especialista, comentando que realmente a pessoa o brasileiro perdeu um pouco, perdeu a noção, perdeu o manual do bom senso, parece que foi enterrado, né? É porque é uma coisa nova, né, a gente fala, sei lá, de 20 anos para cá, foi uma evolução tão grande, com internet, com câmera, celular. Então, eu acho que a conduta, a pessoa perdeu um pouquinho, né? Acho que existia uma forma regrada de conduta, né? Existiam uns limites, né, fixados. E, de repente, quando veio esse crescimento da internet, as pessoas perderam a noção. Verdade, né? Perderam a noção, né? E eu acho que faz parte mesmo, né? Acabou fazendo parte de uma maneira tão grande a rede social dentro da vida da pessoa, que a pessoa ela chega em algum lugar, ela faz lá o check-in, a exposição é tão grande, né? Que acabou perdendo os limites, né? A gente costuma dizer que, ao mesmo tempo que se trouxe uma coisa super boa, né? Você consegue conviver com pessoas que você não via há muito tempo, ou às vezes nem vê, mas você sabe onde a pessoa está, você consegue manter um contato. Como os filhos estão crescendo. Filhos, você sabe, fulano, eu vi que você foi viajar outro dia, né? Então você mantém, né, um relacionamento com o dia corrido. Você tem uma facilidade de pesquisa muito grande, né? Antes a gente tinha
bastante dificuldade de material, de pesquisa. Então, trouxe muita coisa boa, mas realmente trouxeram preocupações enormes. Uso indevido de imagem, assaltos, sequestros, quantas pessoas, né? Sem dúvida, por causa da superexposição. Por causa da superexposição. Os adolescentes é algo, assim, assustador quando você vê a forma com que se expõem, até porque eles já são de uma geração que já começou com essa exposição. É bem complicado. Falando em internet, vamos falar agora do aplicativo, o Secret, que até saiu da loja da Apple, foi banido esse aplicativo, né? Porque, na verdade, estava estimulando aí um cyberbullying muito grande, né? Muito grande. Você sabe que lógico, a gente acompanha as notícias, mas eu nunca havia olhado o Secret, nunca não tinha baixado, não tinha tido contato, né? E eu tenho um sobrinho adolescente e no final de semana eu peguei, ele tem o Secret e eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada porque as pessoas falam tudo que vem à cabeça, sem filtro nenhum, né? Simplesmente... E anônimas, né, Mariana? Anônimas. Porque as pessoas, elas têm essa sensação de que se eu sou anônimo, eu vou comentar o que vier à minha cabeça, né? E não existe uma ética, não existe uma moral, uma educação. Isso a gente vê facilmente quando você vê em sites de notícias mesmo. Muitas vezes você tem a notícia e tem os comentários abertos embaixo. É chocante quando você lê os comentários, porque muita gente fala o que vem na cabeça, são xingamentos, é uma coisa muito grave. E no Secret é uma coisa direcionada. E você simplesmente não sabe quem falou. Então alguém te xinga, fala os piores absurdos e você simplesmente não sabe quem foi. E não é saudável, né? Eu fiquei bem chocada. E, na verdade, agora, por exemplo, foi uma decisão, se eu não me engano, foi uma decisão do Ministério Público de um estado que conseguiu remover, pelo menos a Apple, assim que recebeu a notificação retirou, mas outros... É complicado, porque outras na verdade lojas virtuais, é uma questão mundial, né? Então precisa... A gente tem as legislações dos países, né? Mas a gente tem... E existem diferentes interpretações. Então, como é uma coisa mundial, precisa haver um consenso mundial para isso. Mas, de qualquer forma, saindo ou não, o que vai acontecer é que quando a pessoa se sentir realmente caluniada, difamada, prejudicada por conta disso, vai acabar notificando para tentar quebrar esse sigilo e descobrir quem foi que cometeu aquela ofensa. É o que vai acabar acontecendo e vai ter que se criar um consenso mundial, assim como existiu na questão do Google, né, para identificar, para tirar a lei do esquecimento, né? E já está sendo aplicada, é o que vai acontecer com esse aplicativo. Mariana, e aqui no Brasil, você tem acompanhado, assim, crimes virtuais são solucionados? Então, a área criminal, eu não atuo na área criminal, mas obviamente muitas vezes a gente atua em conjunto com criminalistas em casos que têm que ser coibidos tanto na parte civil como na parte criminal. A gente tem peritos excelentes digitais hoje, a gente tem o Wanderson Castilho, que é um excelente perito, está sempre atento aí. Existem formas, sim, de banir, vêm sendo punidos, a questão é rápida, mas ainda é complicado, porque existe muito desrespeito, a gente tem uma justiça que não é uma justiça rápida, então muitas vezes você até tem um resultado prático, mas ele demora um pouco, então ele não é tão satisfatório. Mariana, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta falando aí sobre direito de uso de imagens. O NGT Entrevistas faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Fique ligado, nosso papo hoje é com a advogada Mariana Valverde. Até mais. O NGT Entrevistas está de volta, falando hoje com a advogada Mariana Valverde, nosso papo sobre direitos autorais.
Mariana, agora nesse segundo bloco eu queria começar conversando com você, citando aí o caso da selfie do macaco, né? Porque na verdade, assim, explicando aí para o telespectador do NGT Entrevistas, né? Quem ainda não estava muito ligado, que uma foto engraçadíssima, né? Que um fotógrafo britânico Uma graça, um macaco. teve seu equipamento roubado e de repente o macaco fez a própria selfie dele e o Wikimedia acabou utilizando essa imagem e acha que não deve dar aí direitos autorais, pagar direitos autorais ao fotógrafo, porque na verdade a selfie foi do macaco. Então, o que na verdade deveria pagar era para o macaco. Como é que ficou essa história? E deu assim bastante para a gente falar bastante, né, para debater aí essa questão dos direitos autorais, né? O que acontece? Parece que saiu uma decisão agora, acho que foi ontem, do órgão regulador de direitos autorais nos Estados Unidos, dizendo que o fotógrafo não tinha os direitos autorais sobre essa selfie do macaco. É uma questão muito polêmica, é complicado, porque aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, você não tem os direitos autorais para pessoa que não seja uma pessoa física. O autor, né, a definição de autor, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, é de pessoa física. Até mesmo quando você tem uma autoria de uma pessoa jurídica, você tem que ter a cessão daquela pessoa física, um funcionário, um prestador que criou para a pessoa jurídica. Então, é impossível que o autor seja o macaco, né? A questão é que o que se discute é que se não é o macaco e a autoria não foi exatamente do fotógrafo, ela seria de domínio público. É bem polêmico. Eu acho que os direitos autorais a gente também não tem que limitar ele e pensar que ele é só a foto. Será que não existiu um trabalho do fotógrafo? E se o fotógrafo não estivesse ali, e se o fotógrafo não estivesse com a câmera, teria tido oportunidades de criar aquela cena, né, que foi a selfie do macaco? Então eu acho que a questão, óbvio que se você for exatamente no termo da lei, o autor é aquele que executou. Não, quem executou a foto foi o fotógrafo? Não. Né? A pessoa física não pode. Então, é muito simples. Se você for no texto da lei, realmente, a situação é essa. Ela não teria autor. Mas eu acho que o pleito do fotógrafo, ele não é um pleito errôneo, não. Porque eu acho que pode haver uma interpretação de que realmente ele criou aquela situação para que se concluísse, se executasse aquela obra. Sem dúvida. Mariana, isso agora chegando aí, falando de direitos autorais em campanhas eleitorais, né? Porque a gente vê muitas imagens, né? O candidato na rua abraçando, beijando, pegando criancinhas e tal, e de repente essas imagens aparecem na televisão, né? Como é que fica a pessoa que é retratada aí nesse ambiente de campanha? Ela pode realmente aí dizer, não, eu não queria ter aparecido na campanha eleitoral, não queria essa exposição? Sim, ela pode. Como a gente falou no começo, o direito de imagem ele é tutelado pela Constituição Federal. Então, o artigo 5º, ele concede esse direito à imagem somente à pessoa que é detentora daquela imagem que pode autorizar ou não o uso dela. Então, realmente, qualquer uso de imagem, né, a não ser para fins jornalísticos, tem algumas exceções aí que realmente a campanha eleitoral não se enquadra, você precisa da autorização de imagem. O que acontece, a gente teve até uma decisão agora, acho que foi do Tribunal de Santa Catarina essa semana, condenando um partido a indenizar uma pessoa que teve a imagem utilizada indevidamente. O que a gente orienta para os candidatos e para os responsáveis pelas campanhas é obter autorização de uso de imagem. Então, olha, a minha intenção é usar para a campanha, você aceita? Eu vou usar por tanto tempo, tá aqui, assina, tudo claro e contratado, porque aí você não vai ter problema. Mas simplesmente, e o que acontece muito na prática são as entrevistas, são as filmagens de palanque e as pessoas, e aí a partir do momento que eu consigo identificar a imagem da pessoa lá e ela realmente não se sente confortável, ela pode discutir sim. E como que é o procedimento? Ela tem que provar que usaram a imagem dela, ela chega no material de campanha do candidato, busca essa imagem e entra na justiça? Correto. Essa é a forma. Se for uma internet, ela dá um print screen. Hoje em dia a gente tem como autenticar o documento eletrônico já, através dos cartórios.
ela tira cópia, constando o endereço, ou grava essa campanha. Se ela não conseguir, ela pode até notificar o partido para que forneça esse material para ela, porque é uma obrigação. E com esse material, o ideal é que aí ela notifique aquele que está infringindo a lei, seja o partido, seja o candidato responsável pela campanha, para que cesse a utilização imediatamente. E a partir daí ela pode entrar com uma ação judicial para obter uma indenização pelo esse uso de imagem. Ainda se a notificação não adiantar, porque muitas vezes eles ignoram e continuam usando a imagem da mesma maneira. A alternativa seria pedir uma liminar nessa ação para que eles sejam intimados a cessar o uso imediatamente, evitando que os prejuízos se agravem, né, durante esse período de campanha. Agora, com o advento aí da internet, né, as campanhas aí têm conquistado espaço na rede mundial de computadores, né, é mais fácil fazer campanha na internet. A gente tem recebido também, via celular, o candidato, às vezes, ele te manda mensagens via celular com propaganda. É legal isso, Mariana? Não, também não é legal. Você tem o direito de pedir que isso que você não receba, né? Existe legislação hoje já regulando isso. Então, a mesma coisa para os call centers, né? Aquelas ligações indesejadas, você pode pedir. E caso funciona com a mesma base de lei dos call centers? Sim, sim. Porque você está recebendo uma ligação para divulgação de algo, seja um produto, seja um serviço, seja a campanha. Então, você se você não quiser, você simplesmente notifica para que você não receba mais. E se for descumprido, isso pode ser feito também o mesmo procedimento, notificações e até indenizações. E Mariana, e com a internet, você tem sentido nessas eleições, realmente os candidatos aí têm extrapolado, os partidos aí têm extrapolado? Eu ainda não comecei a receber e-mail. Eu lembro que nas eleições passadas já foi um exagero, né? Então a gente recebia e-mail, assim, enxurrada. Eu, pelo menos particularmente, não cheguei ainda a receber, mas eu acho que vai começar. E ligação também, né? Muitas, você atende a uma gravação de um candidato X. E Mariana, eu tenho visto nas redes sociais que os candidatos, na verdade, assim, são seus amigos, né? Porque a gente acaba fazendo aí uma relação de amizades, né? 1.000, 2.000, 2.000 pessoas, né? Que acabam, assim, muitas não são do nosso convívio diário. E uma dessas pessoas se candidata e acaba te marcando em todas, marca todos os amigos em uma publicação aí de campanha, como se você estivesse fazendo aí, apoiando essa pessoa. Isso aí também? Também não a pessoa pode ser notificada. Algumas redes sociais já têm um link de denúncia dizendo isso é spam ou isso é denúncia dizendo que é inverídico ou que é um caso de cyberbullying. Então já existem algumas redes sociais que já têm esse link para você fazer a denúncia e pedir que seja retirado. Mariana, para terminar a nossa entrevista, eu queria que você desse aí uma dica para o telespectador, né? Como a gente preserva a nossa imagem, né? Hoje em dia, assim, é muito difícil, qualquer pessoa pode gravar, pode divulgar vídeos e tal. Como a gente pode fazer para preservar a nossa imagem, para a gente não ver aí futuramente aí cair na rede social aí e sofrer aí um cyberbullying? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com como que a gente se expõe, né? Principalmente os adolescentes. Eu acho que a gente tem que orientar os filhos, não se expor, ver o tipo de imagem que vai ser colocada, não colocar imagens com conotação sexual, tomar cuidado com que tipo, pensar antes, né? Então sempre, agora parece que até criaram um aplicativo que você coloca que ele é um filtro. Então, quando você vai postar alguma coisa que ela pode ofender alguém, ou ela pode ter uma conotação racista, preconceituosa, ele apita para dizer, olha, você quer mesmo publicar isso? Então, eu acho que a gente tem que ter internamente esse filtro, né? Eu vou publicar essa imagem, né? É bacana eu publicar essa imagem? Que risco eu posso correr, né? Outra coisa é quem são meus amigos, né? A gente tem hoje redes sociais onde você tem aberto, qualquer um pode te seguir, né? Principalmente para adolescente, a gente fala, olha, pede para deixar fechado, pelo menos controla quem está seguindo, quem não está. Porque amanhã, se você tiver uma imagem usada por um outro fim, a gente vê até para pessoas famosas
Muitas vezes você pega uma imagem de uma rede social e amanhã é utilizada num site de prostituição. Sem São dúvida. casos gravíssimos e que você amanhã não consegue nem detectar quem é o dono do site que está ali usando essa imagem. Então, acho que quanto mais você puder manter restrito quem está te seguindo, você tem um controle maior, né? E manter as imagens fechadas. Eu acho que é por aí. Mariana, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Eu que agradeço. Essa foi Mariana Valverde, advogada, falando aí sobre direitos autorais. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!